Meu pai me usou como álibi. Eu descobri que meu pai era criminoso no dia em que a polícia bateu na minha porta. Não na casa dele, na minha. E eles já sabiam meu nome. Eu sempre fui o filho responsável, o que estudou, o que trabalhava cedo, o que nunca deu problema. Meu pai era o oposto, carismático, cheio de amigos, sempre com um negócio novo. Eu cresci ouvindo: seu pai é visionário. Visionário não paga conta atrasada. Visionário não some por dias. Mas eu nunca confrontei. Até aquela manhã. 2 policiais, um mandado. E uma pergunta que gelou meu corpo. O senhor confirma que esteve com seu pai na noite de sexta-feira? Eu confirmei. Porque eu estive. Ele tinha passado na minha casa. Ficou umas 2 horas. Falou sobre um investimento, nada estranho. Ou pelo menos eu achei que não. Os policiais trocaram um olhar. Seu pai é suspeito de fraude financeira e desvio de verba. Eu senti o chão sumir. Fraude? Desvio? Eles continuaram. E o senhor é o principal álibi dele. Álibi. Eu nem sabia que essa palavra tinha peso até aquele momento. Eu não estava envolvido, mas meu nome estava. E pela primeira vez na vida, eu percebi algo que sempre esteve ali. Meu pai nunca me visitava por saudade. Ele me visitava quando precisava parecer legítimo. Eu fui chamado para depor no mesmo dia. Na sala branca, fria, com uma câmera no canto, eu ouvi detalhes que nunca imaginei. Empresas fantasmas, contratos superfaturados, transferências para contas de terceiros, e todas as datas batiam com as visitas inesperadas que ele fazia na minha casa. Sexta à noite. Sempre sexta. Ele chegava sorrindo, trazendo comida, perguntando do meu trabalho. Ficava o suficiente para que os vizinhos vissem, para que o porteiro registrasse, para que eu pudesse confirmar. Eu não era cúmplice. Eu era cenário. O investigador foi direto. Você sabia de algo? Eu não sabia. Mas comecei a lembrar. Ele sempre atendia ligações no corredor. Sempre pedia para usar meu Wi-Fi. Sempre comentava alto. Ainda bem que estou aqui com meu filho hoje. Como se estivesse plantando testemunhas. Eu saí da delegacia com um peso absurdo. Não porque eu tinha culpa, mas porque eu tinha sido usado. Naquela noite, ele me ligou. Número privado. Filho, eu preciso que você fique calmo. Sem pedido de desculpa. Sem explicação. Só instruções. Você só precisa confirmar o que já confirmou. Você estava comigo. Eu fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Isso é coisa de concorrente tentando me derrubar. Eu perguntei uma coisa simples. Você roubou alguém? Silêncio do outro lado. Longo demais. Não complica as coisas. Ele desligou. E naquele momento eu entendi. Ele não estava preocupado comigo. Estava preocupado com a própria narrativa. Eu passei a noite revisando memórias, pequenos sinais ignorados, presentes caros demais, viagens que não faziam sentido, dinheiro que aparecia e sumia. Eu sempre achei que ele era instável. Nunca considerei que fosse criminoso, mas agora eu era a peça-chave. Se eu sustentasse o álibi, ele ganhava tempo. Se eu recuasse, ele poderia cair. E eu precisava decidir uma coisa que nenhum filho deveria decidir: proteger meu pai ou proteger a verdade. Eu passei 2 dias sem dormir. Revivi cada sexta-feira, cada visita, cada detalhe que parecia banal. Na terceira madrugada, eu lembrei de algo específico. Uma das sextas. Ele chegou nervoso, suando. Falou demais. Riu alto demais. E pediu para usar meu notebook porque o celular estava travando. Eu deixei. Fui tomar banho. Quando voltei, ele tinha fechado tudo. Disse que só tinha checado e-mail. Na época, eu não questionei. Agora, aquilo parecia uma peça que faltava. Eu levei meu notebook para um amigo que trabalha com TI. Pedi para ele verificar histórico, arquivos ocultos, qualquer coisa. Ele me chamou no dia seguinte. A expressão dele já dizia tudo. Cara, alguém criou uma conta bancária online usando seu IP naquela noite. Meu estômago virou. Em meu nome? Ele assentiu.
Havia registros de acesso a um banco digital. Cadastro feito naquela cesta, usando meu endereço, meu IP, meu e-mail secundário, aquele que eu quase nunca acessava. Eu senti algo que nunca tinha sentido antes em relação ao meu pai. Não raiva, não decepção, medo. Ele não tinha me usado só como álibi. Ele tinha me colocado dentro da estrutura. Eu liguei para ele. Ele atendeu na segunda chamada. Pai, você criou uma conta no meu nome? Silêncio. Depois um riso curto. Filho, você está sendo paranoico. Eu não alterei o tom. Eu já confirmei com um especialista. Foi feito da minha rede. Ele suspirou. Não como alguém pego, mas como alguém irritado. Eu ia resolver isso depois. Depois. Como se usar meu nome fosse detalhe administrativo. Resolver como? Transferindo tudo de volta. Limpando. Você nem ia saber. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não era só crime. Era desprezo. Ele nunca me viu como filho. Me viu como recurso. Você me colocou nisso. Eu te dei oportunidades a vida inteira. Eu ri. Sem humor. Você me deu risco. Ele mudou o tom. Ficou frio. Se você me prejudicar, você se prejudica. Seu nome está lá também. Era ameaça. Velada, mas clara. Eu desliguei. E pela primeira vez na vida, eu entendi que laço de sangue não é proteção. Às vezes é armadilha. Na manhã seguinte, voltei à delegacia. Dessa vez, não como testemunha, mas como alguém pronto para entregar tudo. O investigador não pareceu surpreso quando eu voltei. Pareceu aliviado. Eu entreguei o notebook, expliquei sobre a conta, mostrei as datas, as cestas, os horários. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ele disse algo que me atingiu de um jeito estranho. Você não é o primeiro filho que ele usa. Aquilo me gelou. Não era algo isolado. Era padrão. Havia outras empresas no nome de parentes. Um primo distante, uma ex-companheira, gente que confiou, gente que não sabia. Eu não era especial. Eu era só o mais conveniente. O investigador foi honesto. Se você colaborar formalmente, isso vai contra ele, não tem volta. Eu pensei na palavra volta. Nunca teve volta. Ele já tinha atravessado essa linha quando abriu aquela conta. Eu assinei a declaração, formalizei tudo, saí da delegacia com a sensação de que tinha traído alguém, mesmo sabendo que o traidor nunca fui eu. Naquela noite, meu telefone explodiu. Mensagens, chamadas, áudios longos. Primeiro veio o discurso emocional. Depois de tudo que eu fiz por você. Depois veio a vitimização. Eu sempre fui perseguido. Depois veio o ataque. Você é ingrato. Mas nenhuma mensagem negava os fatos. Ele só atacava minha decisão. No terceiro dia, ele apareceu na porta da minha casa. Sem aviso. Sem vergonha. Eu abri. Ele parecia menor. Não fisicamente, mas na postura. Você não precisava ter feito isso. Eu respondi algo que ficou anos preso na minha garganta. Você não precisava ter me usado. Ele tentou se aproximar. Isso era temporário. Eu balancei a cabeça. Eu também sou temporário para você, né? Enquanto for útil. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo, mas não negou. E foi ali que eu entendi a dinâmica inteira da minha infância. Eu sempre fui o filho confiável. O filho que não dá trabalho. O filho que aguenta. Porque quem aguenta pode ser explorado. Eu fechei a porta. E pela primeira vez não senti culpa. Senti clareza. Mas a consequência ainda estava vindo. E ela viria rápido. A prisão saiu uma semana depois. Saiu no jornal local. Com foto. Com o nome completo. Com histórico. E com uma frase que me fez tremer. Operação investiga rede de fraude com uso de familiares como laranjas. Laranjas. Eu li aquilo várias vezes. Eu nunca aceitei nada ilegal. Nunca assinei nada consciente. Mesmo assim, meu nome aparecia nos autos. Eu precisei contratar advogado. Gastei o dinheiro que estava guardando para dar entrada no meu apartamento. Expliquei no trabalho. Expliquei para amigos. Expliquei para gente que nunca deveria ter precisado saber.
Alguns acreditaram. Outros se afastaram em silêncio. Eu não culpo. Se eu estivesse de fora, talvez também desconfiasse. A pior parte não foi a investigação. Foi perceber que minha história inteira precisava ser revisada. As viagens a trabalho. Os presentes caros. As vezes que ele dizia, confia em mim. Eu confiava. E confiança, quando quebrada, não faz barulho. Ela desmancha devagar. Minha mãe me ligou chorando. Eles eram separados há anos. Eu avisei. Ela sempre avisou. Eu sempre achei que era exagero. Não era. Era padrão. Durante o processo, descobriram que parte do dinheiro desviado passou pela conta criada no meu nome, mesmo sem eu movimentar, mesmo sem eu saber. Eu precisei provar inocência. Não bastava ser inocente. Eu precisava provar. E isso muda uma pessoa. Você começa a olhar para o passado procurando armadilhas. Começa a desconfiar da própria memória. Mas teve um momento específico que me marcou. No tribunal. Ele me olhou. Não com arrependimento, não com culpa, com ressentimento. Como se eu tivesse traído um acordo que eu nunca assinei. E ali eu entendi algo definitivo. Ele não via erro no que fez. Ele via erro em eu não ter aceitado. E foi nesse instante que eu parei de me sentir filho e comecei a me sentir sobrevivente. Mas ainda tinha uma última coisa que eu precisava fazer. Não por ele, por mim. O processo demorou meses, meses de audiência, de papel, de tensão constante. No fim, ficou comprovado que eu não participei do esquema. Meu nome foi retirado das acusações formais, mas o desgaste ficou. Meu pai foi condenado, não a uma pena absurda, mas o suficiente para acabar com a imagem de empresário visionário. Alguns familiares pararam de falar comigo, disseram que eu poderia ter resolvido em casa, que expor foi exagero. Eu não respondi, porque ninguém tentou resolver em casa quando meu nome foi usado. Ninguém me perguntou se eu queria ser protegido, só esperavam que eu protegesse. Um dia recebi uma carta dele, escrita à mão. Não era pedido de desculpa, era justificativa. Ele dizia que fez aquilo para garantir o futuro da família, que o sistema era corrupto, que todo mundo faz, que eu precisava amadurecer e entender como o mundo funciona. Eu li 3 vezes. Em nenhuma delas apareceu a frase, eu errei com você. E foi aí que eu entendi que a prisão não mudaria ele. Consequência externa não gera consciência interna. Eu dobrei a carta, guardei numa caixa. Não por apego, mas como lembrete. Eu comecei terapia. E foi na 3ª sessão que eu falei algo que nunca tinha verbalizado. Eu sempre tentei ser útil para ser amado. Meu pai só reforçou isso. Se eu era útil, eu servia. Se eu servia, eu tinha valor. Quando deixei de servir, virei problema. Mas hoje eu sei. Valor não é função. Amor não é troca. E laço de sangue não é salvo-conduto. Eu perdi um pai. Mas ganhei uma coisa que nunca tive. Limite. E limite dói no começo, mas salva no longo prazo. Hoje, quando alguém me pede algo que ultrapassa meu conforto, eu não penso mais em provar lealdade. Eu penso em proteger minha integridade. Porque eu já aprendi da pior forma possível. Ser o filho confiável não pode significar ser o filho descartável. E pela primeira vez na vida, eu escolhi não ser usado. Eu escolhi ser inteiro. 1 ano depois, eu me mudei. Apartamento pequeno, financiamento apertado, mas no meu nome. Só no meu nome. Sem ajuda estratégica. Sem promessa milagrosa. Eu comecei do zero financeiro, mas não emocional, porque dessa vez eu sabia exatamente o que estava construindo. Meu pai tentou contato mais algumas vezes. Pedidos indiretos. Recados por parentes. Tentativas de reaproximação. Eu não bloqueei por raiva. Eu silenciei por paz. Não existe reconciliação quando não existe responsabilidade. E eu finalmente aceitei isso. Na última sessão de terapia daquele ano, minha psicóloga perguntou: o que mais mudou em você? Eu respondi sem pensar. Eu parei de tentar ser o filho perfeito. Agora eu sou só um homem honesto. E isso é suficiente. Eu não odeio meu pai, mas eu também não o salvo.
Eu não carrego mais culpa. Carrego consciência. Ele me usou como álibi. Usou meu nome, minha confiança, minha ingenuidade. Mas ele não levou minha identidade. Essa eu recuperei. E hoje, quando olho no espelho, eu não vejo mais o filho confiável. Eu vejo alguém que aprendeu a dizer não. E pela primeira vez, isso não me dá medo. Me dá liberdade. Algumas cicatrizes não aparecem, mas elas mudam a forma como você entra numa sala, como você assina um documento, como você confia em alguém. Depois de tudo, eu virei o cara que lê cada linha, que pergunta 2 vezes, que nunca mais entrega senha, documento ou assinatura por confiança. No começo, eu achei que tinha ficado paranoico. Hoje eu sei que virei consciente. Meses depois da condenação, encontrei um antigo conhecido do meu pai. Ele me olhou diferente, sem julgamento, sem pena. Ele só disse: "Você fez o que muita gente não teve coragem." Aquilo ficou comigo, porque durante todo o processo eu me senti culpado, como se tivesse destruído minha própria família. Mas família não é destruída por quem denuncia, é destruída por quem trai primeiro. Eu perdi contatos, perdi convites, perdi o papel de bom filho, mas ganhei algo que não tem preço: autorrespeito. E existe uma paz estranha nisso. A paz de saber que, se amanhã alguém tentar me usar de novo, eu vou reconhecer os sinais. Porque eles sempre existiram. Eu só ignorava. Hoje, quando penso na frase que mais ouvi na infância, "confia em mim", eu respondo mentalmente: eu confio. Mas primeiro, eu confiro. E essa diferença mudou toda a minha vida. Eu não sou mais o nome disponível. Eu sou a decisão consciente. E essa é a única herança que eu aceito carregar.